O Santa Cruz perde do Defensa e Justiça no último jogo de preparação antes do início das partidas oficiais da temporada 2026. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com o Fred Figueroa e com o nosso querido Arthur Silva para o nosso primeiro telecast desta temporada, onde, meu querido Arthur, a gente vai analisar uma partida que foi cercada de polêmica, né, na reta final aí, quando menos se esperava, porque era uma partida inicialmente prevista para fazer parte daquele contexto da Vitória Cup. Houve, no entanto, todo o imbróglio envolvendo o não pagamento das taxas ou o não cumprimento aí do que havia sido acordado com a Arena de Pernambuco, mas de toda forma a partida foi realizada e a torcida do Santa Cruz pôde acompanhar, porque o jogo foi transmitido pela TV Coral. Então, meu querido Arthur Silva, uma vez que a gente colocou aqui o contexto dessa partida para entender a importância, visto que estamos às vésperas da estreia oficial do Santa Cruz na temporada, queria que você trouxesse a sua análise da importância desse resultado. Santa Cruz que empatou o primeiro tempo em 0-0, né, jogando com que deve ser o seu time principal, e mudou completamente ali para o segundo tempo, quando sai o gol do time argentino, Artuzito. Fala, Celso, Fred, todo mundo que está na audiência, em especial a torcida do Santa. Eu acho que antes de responder essa sua pergunta, mas já vai ser algo que vai ajudar nessa resposta, só fazendo um preâmbulo sobre a questão do imbróglio, né, que a gente teve da partida, e inclusive tem um vídeo, né, que está no ar, um programa muito bom, recomendo para todos, mesmo o jogo já tendo acontecido, o programa ele segue atual, porque ele traz é, informações importantes ali, ou melhor, questionamentos importantes sobre a Vitória Cup. Eu acho que vale aqui a gente fazer um reconhecimento de que o Santa conseguiu agir rápido e chegar numa solução para manter o que é mais importante do jogo de hoje. Aí já chegando na sua resposta, Celso, que é ter a oportunidade de esportivamente conseguir ali o teste que precisava para finalizar a sua preparação. Perfeito. A gente sempre sabe que amistosos de pré-temporada, o mais importante é justamente essa parte esportiva, técnica, né, de você poder dar um pouco mais de entrosamento ao time, oportunizar alguns jogadores, observar esses jogadores atuando contra um adversário, e ainda mais um adversário, nesse caso, até de nível maior. O Santa teve jogos treinos antes, mas num nível mais baixo e agora enfrentando um adversário de um calibre maior. Então, acho que vale esse reconhecimento. O Santa até demorou para vir à tona com seu posicionamento, mas depois, quando o posicionamento já veio com a informação de que vamos ter o amistoso, vamos ter transmissão, que também foi algo muito importante, né? O torcedor estava na expectativa de ver a equipe jogando nessa partida. Os outros jogos não teve transmissão. Então o Santa, eu acho que chegou na melhor solução possível diante do De cenário que se acordo. estabeleceu do Santa sendo vítima, né? Como vocês trouxeram no vídeo. É óbvio que acaba, querendo ou não, ficando um pouco a imagem do Santa ligada ao que aconteceu, mas no final do dia o Santa e o Defensa e Justiça foram talvez as maiores vítimas dessa Sim, situação, sim. junto aí com os Inclusive, torcedores, né? inclusive financeiramente também, né, Arthur? Sim. Porque chegou a circular a informação de que o Santa teria recebido a sua cota, mas Arthur, a gente estava conversando mais cedo, tem uma informação atualizada diferente, né? O Santa teria recebido só um pedaço do que estava acordado com a Vitória Cup, né? Exatamente. O Santa recebeu 200 mil, não sei se foi um 200 mil, o valor total era 1 milhão, tá? O Santa Isso. recebeu 200 mil. Não sei se esse 200 mil é um primeiro de 5 parcelas, ou seria 2 parcelas de 10, né? Não sei exatamente, mas só recebeu uma parte, 20% do valor que deveria receber. E, inclusive, eu vi entrevista hoje de Alan, que é diretor do Santa Cruz, falando que o setor jurídico e financeiro vai fazer esse acompanhamento, né? Se o pagamento chega, se não, o que é que o Santa vai ter que fazer juridicamente ali para se proteger. É óbvio que o Santa está bem de olho aí nessa situação. Inclusive, na própria nota que o Santa trouxe, Arthur, eu achei que as palavras ali estavam estrategicamente encaixadas para deixar claro que os dois times cumpririam a sua parte. Exatamente. Além da questão de garantir a entrega técnica, o teste de nível que Arthur se referiu, os dois times jogaram. Sim. Para qualquer ação da justiça, eles vão dizer: não, eu quero minha cota inteira. Eu fui para campo e eu joguei. É perfeito, Fred. Tá? Eu joguei, Perfeito, a gente se perfeito. enfrentou. Então, o Santa se protegeu ainda mais, tá? Não, se organizou ainda mais para ter um ganho jurídico em cima da Vitória Cup, tá? E detalhe, eu acho que o Santa Cruz tem que ir, porque a Vitória Cup
utilizou muito a imagem do Santa Cruz. Foi o único esteio da Vitória Cup de 2026. E é como a gente tá não entregou o falando. básico. E é como a gente tá falando. Queira ou não, certo? Não é todo torcedor ou toda pessoa que se interessa por futebol que acompanha com profundidade os noticiários, né? Não é para todo mundo que vai chegar essa mensagem de que é, o, a Vitória Cup, uma entidade privada, vacilou e por isso o jogo do Santa Cruz e Defensa não foi realizado da forma como deveria. Porque tem marcas muito mais fortes envolvidas. No caso, a do Santa Cruz, aqui no Brasil, tem muito mais força que a do próprio Defensa, né? E certamente, sim, não tem comparação com essa Vitória Cup. Então, a imagem como marca que acaba sendo mais manchada é a do Santa Cruz aqui no mercado interno, né? E eu acho que o Santa tem sim um bom direito aí para ir atrás e buscar algum tipo de ressarcimento ou algum tipo de cumprimento mais perto do integral que previa aí o contrato, né? Exatamente, perfeito, Celso. E aí, falando do jogo, obviamente depois a gente vai comentar um pouco mais, mas respondendo a sua pergunta diretamente, eu acho que amistoso de pré-temporada, a gente sempre sabe que o resultado não é o mais importante, né? O mais importante é a gente avaliar o desempenho, a gente saber que faz parte de uma preparação, sobretudo um amistoso que o Santa enfrentou uma equipe que a gente é claro para todo mundo que é uma equipe que hoje pratica um futebol de um nível maior do que o do Santa. O Defensa e Justiça, por mais que não tenha feito uma grande temporada argentina, mas está na primeira divisão do futebol argentino, vem Perdeu força disputando no meio do competições. campeonato. Chegou a ter um bom momento no campeonato. Perdeu força na segunda parte do campeonato. Exatamente. Se você for ver o desempenho, por exemplo, contra Boca Juniors e River Plate, que eu vi até alguns torcedores do Santa até buscando, ele tem um empate e uma vitória, por exemplo, né? Pegando os dois maiores clubes da Argentina. Jogou, por exemplo, a Sul-Americana na temporada de 2025. Então, a Eliminou o equipe. Vitória. Foi dentro do grupo do Vitória. Exatamente. É uma equipe que está habituada a jogar competições internacionais. Então, foi Aliás, realmente um desafio. desculpa. Eliminou o Vitória, não. Foi eliminado junto com o Vitória, porque o Defensa e Justiça era o principal time do grupo e naufragou na Sul-Americana. Perfeito, Fred, bem lembrado. Então, assim, foi realmente um desafio maior, interessante, o que faz com que você entenda ainda mais o resultado. É óbvio que ninguém entra no jogo para perder, o Santa Cruz entrou para vencer e era o objetivo, mas eu acho que tem algumas nuances aqui que a gente pode falar, tá? Tanto pontos positivos, e aí só dando uma pincelada, eu acho que o Santa mostrou coletivamente alguns comportamentos interessantes, de um time que já começa a ter uma coesão. Eu acho que já é resultado do Santa Cruz ter começado essa preparação antes de todo mundo, é uma vantagem que o Santa Cruz pode ter, mas individualmente a gente viu a confirmação de alguns pontos que a gente tinha receio. A gente sabe que sempre é amistoso, sempre é muito preliminar a gente fazer esse tipo de análise, mas algumas coisas que surgiram confirmaram o que a gente falou, inclusive, Fred e Celso, nos programas aqui de análise do elenco do Santa. Questão dos pontas, questão dos goleiros, então Exatamente. acabou ilustrando as preocupações que a gente já tinha comentado. Arthur, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais geral antes da gente iniciar a análise técnica do jogo, do que foi jogado, que é a questão da dinâmica da partida. Eu fiquei com a sensação de que, ao invés de um amistoso na arena com, quem sabe, 14 mil pessoas, né, 13, poderia ter um último dia de venda ali, chegar próximo até de 15 mil pessoas, teria uma atmosfera de jogo, sabe, torcida. Eu acho que isso se refletiu. Quando virou um amistoso de portões fechados, eu senti a dinâmica do jogo muito mais próxima de um jogo-treino, ainda que os dois times estivessem com seus uniformes oficiais, e foi uma partida oficial, um amistoso oficial. Cumpriu todas as regras do futebol, exceto, obviamente, as substituições, mas os amistosos têm essa Essa liberação. prerrogativa aí, né? Exatamente. Eu senti que influenciou na dinâmica do jogo. Para mim foi um jogo numa rotação muito baixa, o que até vai ser um ponto um ponto de dificuldade para a gente poder aprofundar um pouco mais a leitura. A gente vai ter que esperar o primeiro jogo do Pernambucano, onde mesmo diante de um adversário muito mais fraco do que o Defensa e Justiça, obviamente muito mais fraco, a intensidade, a necessidade vai ser maior, e aí o jogador acaba sendo avaliado sob um grau de
de intensidade e de pressão maior. Você sentiu dessa forma, Arthur, que o jogo acabou sendo... Eu tenho a sensação que se o jogo fosse agora à noite, quando a gente tá gravando esse vídeo, a partida ia ter uma outra, sabe, uma outra Pujança. jogabilidade. Eu tava pensando em usar ou não essa palavra, uma outra pujança. Eu tive exatamente a mesma sensação, Fred. Bom. E eu acho que um ponto até que você não tocou no comentário que me leva um pouco a pensar isso é: será que se esse jogo tivesse acontecendo agora na arena, com torcida, com uma cara de campeonato, com o nome lá Vitória Cup, etc., que dá uma cara assim de que o jogo vale um pouco mais, sei lá, alguma coisa assim, será que o Santa mudaria o time completo no intervalo? Um ponto, sabe, que eu pensei. Porque eu acho que essa dinâmica de você mudar o time completamente no intervalo é uma dinâmica que me lembra muito jogo-treino. Sabe, amistoso, você muda muito o time, mas você deixa um pouco mais ali o time, você vai fazendo mudanças pontuais, ou então faz como o Defensa fez, que mudou o time, mas mudou depois de uns 15 minutos ali do segundo tempo. Eu acho que a atmosfera gerou um pouco realmente essa sensação de jogo-treino, e pareceu muito os últimos jogos-treinos que o Santos teve em termos de dinâmica em campo. A mudança do time, você passar todo mundo, fazer essa mudança completa. Eu acho que, em termos de bola jogada, fica até difícil a gente avaliar, porque a gente não assistiu os outros jogos treinos para saber se a dinâmica foi muito diferente ou não. Mas realmente foi um jogo um pouco mais lento. Não sei se também a temperatura. Era isso que eu ia falar. E foi a parte Eu que eu acho que esqueci do meu comentário. Extremamente quente, né? Né? tanto que teve Abafado, paradas, né, para inclusive. 2 paradas, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Teve uma parada para hidratação e paradas até longas, assim, que duraram certos minutos. Obviamente, a gente está falando aqui de 2 equipes que estão na pré-temporada, né, que estão no momento de pausa ali, então a parte física pesa ainda mais do que no momento onde você está já ambientado. Então, eu acho que isso pode ter pesado também, mas sim, eu fiquei com essa sensação que foi um amistoso que perdeu um pouco a cara de amistoso a partir do momento que teve que ser feito no Arruda e sem público. Mas, de toda forma, como eu falei no início, eu acho que foi interessante para o torcedor do Santa ter tido a primeira experiência vendo o time. Assim, eu Primeiro sinto que o torcedor contato estava ali, né? nessa ansiedade, sabe, Celso, de ver a equipe jogar, de ter um pouco mais Aham. de saber como é que a equipe vem se comportando, de ver como alguns jogadores iriam reagir dentro de campo, alguns nomes que estavam sendo tratados como caras que estavam chamando a atenção nos treinos. Será que realmente isso está acontecendo? Então, eu acho que é interessante, é importante. Às vezes é meio ruim para preparação, por isso que não é à toa que muitas vezes as equipes fazem jogos treinos sem torcida para poder ter um pouco mais de calma, não ter pressão, não começar a temporada com aquele jogador sendo perseguido. Mas eu acho que um joguinho assim no final, com um adversário mais chamativo, assim, né, que é mais interessante, também é bom para Eu chamar o acho torcedor. muito válido, pô. E que a derrota, muito menos essa de 1-0, e muito menos com o Com gol gol no no segundo segundo tempo, e tempo, muito exato. menos com o gol saindo da falha do goleiro. Que Exato. meio que, tecnicamente e taticamente, você preserva o time não saiu com nenhum dano, Isso, tirando, obviamente, Felipe Alves. Exato. O resto do time não saiu com nenhum dano desse jogo. Mas Felipe Alves não é uma surpresa, né? É isso. Não é algo que se tinha uma dúvida sobre ele. Na Mas verdade, é se tem preocupante. uma. Não, o que eu quero dizer é o seguinte: a torcida do Santa já desconfia dele. Ele não Sim, criou essa desconfiança hoje, né? perfeito. Mas foi péssimo. A gente depois entra, para não ficar atropelando, a gente entra. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: que mesmo que o jogo tivesse sido um 3-0 pro Defensa e Justiça, o Defensa tivesse jogado melhor, realmente tivesse Sim, tido mais imposto. ritmo, ou até teve um gol anulado no começo, né? O roteiro do jogo tivesse sido um 3-0, ninguém ia chegar aqui fazendo inferno, porque o Santa Cruz perdeu de uma equipe muito mais qualificada. Isso. E o jogo mostrou que o Defensa e Justiça é muito mais qualificado. Muito mais do que o placar sugere e do que o próprio. Você percebia dentro do jogo. Você percebia que a bola estava sempre girando ali na área. Faltava o passe, né, o drible mais correto. Inclusive, o time é muito a imagem e semelhança de Sosso. Mas eu acho que era um amistoso com boa margem de segurança para o Santa. É diferente de fazer um amistoso aberto, para explicar o que Com eu o quero dizer, Campinense. com o Botafogo da Paraíba e tomar um 2-0. Perfeito. Aí, meu amigo, ia ser um caos. caos, Uhum. tá? Às vezes é até melhor, né, Fred, você ter esse desafio técnico mais alto. Você se porque o defende, se torcedor protege. vai Pode perder. entender muito mais, porque talvez, por exemplo, se o jogo contra o Muricy tivesse torcida, o torcedor sairia mais na bronca do que esse. Pronto, Que foi 1-1 contra o Muricy. perfeito. O Sport vai jogar nesse final de semana um jogo treino nem amistoso com o Botafogo da Paraíba. No estágio atual, a tendência é que o Sport não vença o Botafogo. Pode ter certeza
que no sábado, quando o placar dessa partida for divulgado, vai ser uma avalanche negativa. E aqui não tem nenhuma, zero. Zero. A gente vai focar no desempenho de cada um e nos padrões que o time começou a desempenhar, né, Arthur? Acho que inclusive a gente já pode até Entrar nessa entrar mais análise. direto no jogo em si agora, Arthur. Boa. Falando do jogo, especificamente, eu acho que foi um jogo que, no começo ali, foi um jogo que a gente viu um domínio do Defensa e Justiça bem significativo. Acho que até os 15 minutos, o Defensa realmente era o time que tinha a bola, trocava mais passes, mas é como o Fred falou. E aí, até um pouco ali da imagem e semelhança de Souza, né? A equipe que tinha muita bola, controlava a posse, mas um pouco arame liso. O Defensa teve essa bola, mas não conseguiu nenhuma finalização nesse período. Depois que passaram esses 15 minutos, a gente começou a ver um Santa saindo um pouco mais para o jogo. Talvez a parte física, talvez o calor pesando ali na parte da defesa, ou o Santa Cruz mesmo se encontrando mais no jogo, né, ficando um pouco mais leve. Eu acho que o que a gente pode destacar aqui do primeiro tempo é um Santa Cruz que. Isso já desde o começo, tá? Porque o primeiro lance do jogo já é isso que eu falei. Eu vi um Santa muito coordenado na marcação da saída de bola do Defensa e Justiça. Desde o começo. E eu digo desde o começo que é o primeiro lance, de fato, como eu citei há pouco. O Santa recupera a bola com o Balotelli e tem depois uma tentativa ali de cruzamento de Renato, que a bola acaba ficando com o goleiro. Mas foi a primeira de, pelo menos umas 3 vezes, ainda no primeiro tempo, que o Santa conseguiu recuperar a bola no campo de ataque. Marcou bem a saída de bola. Tem outro momento que marca a saída do goleiro e recupera o passe, tenta uma jogada, acaba não levando perigo, mas o Santa tendo um movimento coordenado, porque você vê que não é uma marcação de saída de bola aleatória, porque se for dessa forma, na verdade, vai acabar sendo pior para você, né? Que Isso. o adversário Vai vence essa primeira aproveitar isso linha aí, e justo. depois ele fica com um espaço muito grande. Então, o Santa que defensivamente, você via claramente que tinha uma linha primeira feita com Quirino e Patrick Alain, basicamente alinhados, fazendo justamente esse primeiro combate ali na saída de bola e depois basicamente 2 linhas de 4 dos marcadores. E a gente viu um movimento coordenado, como eu falei, né? Me chamou um pouco a atenção, tá? Eu sou um cara que sou bem crítico do trabalho de Marcelo Cabo e obviamente que não é um amistoso que quer dizer muita coisa, mas até me surpreendeu positivamente. Eu vi um Santa bem coordenado assim, e se a gente compara com o começo de temporada, me chamou a atenção. Realmente eu acho que o trabalho com mais tempo, o trabalho mais longevo de pré-temporada vem trazendo seus resultados. Do ponto de vista individual, a gente depois vai entrar no campinho, mas eu acho que foi um Santa lento, né? Faltou mais velocidade na transição, mas um Santa que também sentiu muito essa lentidão e faltou aparecer mais os pontas, que a gente Uhum. falou tantas vezes aqui que era um problema na montagem de elenco do Santa. Tanto o Renato como o Robinho, eu achei muito sumidos nesse primeiro tempo. Quirino, por outro lado, já foi um jogador bem mais participativo, e você percebe que realmente é um centroavante com as características que a gente viu sendo citadas quando ele foi contratado, participando muito do jogo, voltando para armar, ajudando muito na marcação. Ele sofreu pelo menos umas 3 ou 4 faltas ali no primeiro tempo. Tem um cartão amarelo de um jogador do defensa, que depois, Logo no inclusive, faz uma começo. falta até dura, que poderia até assim, ser um segundo amarelo, mas em cima de Quirino novamente. Então, é um jogador realmente com muita mobilidade, participou bem. E eu acho que o Santa começa a crescer na partida, que é depois desses 15 minutos, quando 2 jogadores que para mim me chamaram a atenção entram no jogo, começam a participar mais, que é Andrei e Patrick Alain. São jogadores que a gente vê que tem a qualidade no passe, que conseguem encontrar boas jogadas e que quando eles conseguem dialogar, quando Andrei conseguiu principalmente se aproximar de Patrick Alain, o jogo fluiu melhor. Tem até uma jogada de uma tabelinha entre os dois que funcionou bem. Tem uma jogada que é um lançamento de Andrei muito bom na lateral, que Robinho faz o cruzamento, Patrick Alain finaliza, mas ele acaba não finalizando tão bem. Essa que foi a melhor oportunidade do Santa no primeiro tempo. Mas, por outro lado, foi um Santa que no lado esquerdo de ataque do Defensa e Justiça e lado direito de defesa do Santa sofreu. Eu Uhum. até estava comentando com um amigo meu que achei Pedro Costa o jogador talvez mais abaixo do Santa no primeiro tempo, porque todas as jogadas do Defensa e Justiça foram por aquele lado. O Defensa e Justiça ele chegou pelo menos umas 4 vezes ali. Teve o gol anulado, que foi uma jogada pela esquerda. Pouco tempo depois tem uma jogada também de perigo, que foi marcado impedimento, que também foi pela esquerda. E tem mais outras 2 chegadas. Uma que gera uma finalização de cabeça, que Roquenet faz a defesa, e outra que não chega até a finalização, mas todas chegadas pelo lado esquerdo de ataque do defensa e lado direito de defesa do Santa, que é com Pedro Costa. E ele tanto não foi bem defensivamente, como ofensivamente ele também basicamente não apareceu no jogo. Só que eu comentando com esse meu amigo, ele falou fato que também é verdade. Ele disse, ó, não sei também se a gente está sendo injusto, porque o defensa basicamente só atacou por ali. Só. Não é que assim, o Santa sofreu muito pela esquerda, porque o lado direito,
né? E aí, falando no caso do Santa, é invertido, né? O lado direito do Santa estava deficitário e o lado esquerdo defensivo estava funcionando. Na verdade, é porque o defensa jogou muito por ali. Tem um lateral dele, Soto, que joga pela esquerda. Eu achei um dos melhores jogadores do defensa na partida. Um jogador que muito agudo, chega bastante no ataque. Vai ficar a mesma dúvida. Se ele foi um Por dos ali. melhores no jogo, pelo espaço que o. Isso aí, Sim. não tem como a gente chegar nessa conclusão, mas eu concordo, Arthur. A diferença é que no segundo tempo, acabou que o defensa atacou mais pela direita. No final das contas, estava atacando pela sombra. A estratégia do Talvez Defensa seja e a melhor Justiça explicação. Talvez seja a era melhor atacar explicação pela mesmo. sombra, porque no primeiro tempo foi pela esquerda pela e pela no esquerda. segundo pela direita, na invertida com um dos laterais do Santa, né? Inclusive tem uma belíssima jogada, talvez a melhor jogada da partida de construção, foi uma jogada pouco depois do gol, que o defensa fez pela direita, deu um corte no lateral esquerdo do Santa, né? Cabeça. Acho que é cabeça, David né? de cabeça. David Isso. de cabeça. Deu um corte no zagueiro também, bateu, a bola foi na trave. Foi uma boa jogada no segundo tempo. Mas a nossa análise aqui, a gente vai, quando chegar no campinho, a gente vai dividir o campinho em primeiro e segundo tempo, tá? Mas o foco. Mas o foco são os 45 minutos O foco iniciais, não tem quando como é o ser time que está diferente. sendo preparado, né? Justo, justo. O segundo tempo a gente foca Nos individualmente, jogadores. Perfeito. né? E coletivamente, Arthur, me chamou a atenção e eu tenho uma teoria que eu acho às vezes perigoso quando se é o time inferior tecnicamente na partida, e o Santa era o time inferior tecnicamente, que é a saída de bola excessivamente Jogada. trabalhada atrás. Jogada, né? E com o agravante de que Rock Kennedy não participa bem dessa construção. Inclusive, quando a gente chegar nas avaliações individuais, vai pesar contra Rock Kennedy o trabalho dele com os pés, Uhum. tá? Em que ele cometeu um susto e pelo menos uma ou duas falhas de saída de bola com os pés. Eu achei que o Santa, ele ousou demais em trabalhar dessa forma. Quando chegar domingo contra o Decisão, tem que fazer isso o outra tempo coisa. todo. Uhum. Quando chegar quarta-feira contra o Maguari, você tem que fazer isso. Ok. Quando enfrentar o Náutico, quando enfrentar o Sport, eu já não sei. Tá? Eu já não sei. Então, e era um teste de um nível mais alto. Aí eu fico na dúvida se o treinador em um amistoso pensa assim, não, vamos trabalhar dentro da nossa qualidade de tudo que está certo, ou vamos nos adaptar ao jogo? Claramente, a Foi ideia pra foi, continuidade. ou ele está pensando em jogar assim, não é peito aberto, porque não é algo ofensivo, mas corajoso atrás. Por exemplo, quando a bola chegava em Rodrigues, era outro problema. Quase sempre chegava em Rodrigues, quando estava saindo, ele parava e recuava. Ele não tinha ousadia para algo mais, para outra saída ali. Aquele passe vertical, Ou buscando tentar já ponta. procurar os volantes. Então, assim, ele, quando a bola chegava no lateral esquerdo, ele basicamente recuava para o Rock Kennedy. Uhum. E aí gerava uma pressão maior, até porque do outro lado, o time de Souza marca muito em cima. Tira em né? cima demais, né? Então, esse foi um ponto que me chamou a atenção no aspecto coletivo, Arthur, tático do Santa. Tá? E essa é uma característica do Santa Cruz, tá, Fred? De Marcelo Cabo. Na Série D, o Santa Cruz já começou a competição tendo essa característica. Naquele momento, se existia uma dúvida se essa era uma característica de Marcelo Cabo ou uma característica por ter Felipe Alves no jogo, no time titular. Porque quando o Felipe Alves chegou, o Felipe Alves é um goleiro reconhecido por ter uma qualidade de saída de jogo com os pés. Então o Santa utilizou essa arma durante a Série D. Só que mesmo depois de Felipe Alves perder a posição de titular, o Santa seguiu tendo esse tipo de jogo. Obviamente que ali na fase do mata-mata, quando chegam jogos mais nervosos, você tem uma vantagem segurando ali no limite, você acaba utilizando muito mais o expediente da bola longa, muitas vezes por medo mesmo da falha, né, do que vai acontecer. Não dá Mas realmente espaço o para o Santa erro, né? mas o Santa é realmente uma equipe que é difícil você ver o goleiro fazendo a ligação direta. É muito mais comum realmente o Santa sair jogando. E eu concordo com você que hoje o Santa excessivamente adotou isso. Teve um momento, pelo menos, que Roquenide erra, né? Que a bola vai para o Isso. defensivo, depois, se não me engano, para o Eurico. Que eu acho que Eurico, inclusive, foi a válvula de escape do Santa nessa saída de bola em muitos momentos. Né? Eurico tem um lançamento que ele faz com uma jogada de Bem melhor do que Jansson e depois do William Alves. Sobretudo, a esquerda estava muito pior nessa saída. Tem um lance logo antes ali da parada técnica de hidratação, que ele dá um lançamento, Eurico, para Robinho, muito bom assim, que Robinho até pede falta no lance, e logo depois desse lance o árbitro chama a hidratação com os jogadores, que foi um lançamento muito bom, Eurico, num lance ali que ele estava sem tanto espaço. Esse lance de Roqueiro ele corrige,
também. Então você percebe que ele é realmente o jogador que dá maior confiança na saída de bola. Você tem realmente o Rodrigues, que é um cara que pouco progride, mas você percebe que quando o negócio está apertando, normalmente é o Eurico ou um dos volantes, né? Um dos volantes baixam para Sim. poder fazer a saída de bola. O William Alves também, por mais que eu tenha achado ele até um pouco melhor do que Anson ali, mas também não é a característica de William Alves, perto de Eurico, principalmente. Então, realmente é algo que o Santa usa muito e estou curioso para ver, porque assim, chama muita atenção e preocupa quando se trata de Rock Kennedy. A gente sabe que essa está longe de ser uma fortaleza de Rock Kennedy dentro das Ô, partidas. Arthur, eu acho, Celso, que a gente poderia agora meio que tirar um elefante da mesa, porque eu acho que o maior foco é avaliar individualmente, né? A gente tá Exato. entrando nas avaliações individuais E puxando freio de e mão. travando, e travando. Vamos pro campinho, Melhor. porque eu acho que o mais importante desse amistoso é realmente a gente já ir pra... Entender o que o Santa Cruz tem à disposição para esse nível, para esse início de Exatamente. temporada, né? Eu ia Então- só comentar, Fred e Celso, um ponto que Fred trouxe no comentário, só para reforçar, que realmente, eu acho que foi Celso também que falou, não lembro. Os 45 minutos iniciais são os mais importantes. Somos É nós isso. dois. Isso aí é uma realidade. Exato. Foram os dois, então, É pronto. isso. Então agora somos os três, que eu também falei. Então, é o momento mais importante. É onde a avaliação ela realmente reflete mais É a individual realidade e que é coletiva. necessário. No segundo, pra E, mim, é só individual. Também, e eu acho concordo. que dá para a gente falar que foram 45 minutos competitivos do Santa Cruz Sim. contra o Defensa e Justiça. Que o Claro. Tá? 0 a Os primeiros 0 45 não foi um desvio ou uma brincadeira, uma ironia do futebol, né? Não chegou a tanto, não. É, O não jogo, foi assim. a dinâmica era pra 0-1 ou 0-0. uhum, Tá? uhum. Mas também Exato, nada. não E foi muito no começo, as chances do gol anulado, a chance seguinte ali, não teve depois. Parou muito depois. Uhum. Exatamente, você teve 15 minutos ali do Defensa e Justiça, como eu falei, mas depois o Santa equilibrou o jogo e tem Sim. chegadas do Santa também. Tem, é. Né? Não tão agudas como o lance, por exemplo, do gol anulado, né? Por exemplo, teve outras chegadas ali que eles tiveram pelo lado esquerdo de ataque, mas o Santa conseguiu construir, conseguiu dialogar em alguns momentos ali pelo meio do campo, teve faltas perigosas, teve escanteios perigosos, então foi um primeiro tempo bem competitivo, tá, do Santa. Então eu acho que vale só pincelar isso, que pegando o retrato mais importante, o Santa se mostrou uma equipe competitiva, mesmo enfrentando Defensa e Justiça, que tem um nível interessante. Óbvio, é amistoso. A gente falou aqui que tinha uma cara até um pouco de jogo treino, mas é importante essa demonstração que a equipe conseguiu dar na primeira parte do jogo. E nada, Arthur, que tenha chamado, com exceção dos goleiros, nada que tenha chamado muita atenção negativamente. Pô. Isso. Você não tem, por exemplo, eu vou dar um exemplo para mim que é muito claro. A estreia de Thiago Galhardo. Os primeiros jogos. Porra, aquilo ali é um impacto negativo, assim, absurdo. O cara não andava. Desalentador. Olha, só né? andava, né? Não corria, não tinha Não estava no mesmo ritmo dos outros 21 jogadores. Você se assusta um pouco. Não teve nada disso. Uhum. Né? Não teve um jogador que você disse, meu amigo, esse cara aí Não dá. Não teve nenhum que você É faça. isso aí, né? É isso aí, né? Exatamente. Exato. Não teve nenhum que você faça uma avaliação dessa forma, que você tem uma frustração muito grande. Ou o time não ter nada trabalhado. Foi um time que tentou jogadas trabalhadas, tentou jogar organizadamente. Talvez, além dos goleiros, a questão dos pontas que Arthur falou. Tá? Então vamos lá. Vamos para o campinho, porque aí sim a gente vai conseguir tirar o melhor proveito possível aqui das análises. E aí eu queria só situar, Celso, que a gente fez um procedimento diferente, tá, no campinho. Perceba que nessa primeira tela que a gente está vendo é só a tela do primeiro tempo. Isso. A substituição que está aqui, o William Alves no lugar de Anson, foi porque foi uma substituição no primeiro tempo, uma lesão do então titular, tá? A gente vai ter um campinho só para o segundo tempo. Foi melhor separar em dois hoje, porque não é uma continuidade. Foram dois jogos. Foram 2 jogos. Então a gente separa, tá? E obviamente a gente vai ser um pouco mais rápido no segundo, porque o eixo do jogo está aqui, né? No segundo a gente vai de forma mais pontual. Começar então com o Rock Kennedy, Fred. Eu vou começar, Celso, Isso. com um elogio ao nosso departamento de design visual, porque o Santa Cruz no campinho jogou com a camisa que jogou hoje, viu? Meu amigo, ó, tem que respeitar. A camisa bomba atuou pet, hoje. viu, meu amigo? 100% atualizado. Bomba pet. 100% Bomba pet. Bomba pet. Total bomba pet. Eita, bateu uma saudade agora do PES, que não é brincadeira, eu tô falando do PES. É do Ineleven. O Ineleven. Isso aí. Tempo bom. Joguei muito. Também. Perdi muito tempo da vida. Deixa eu falar um parêntese aqui. Quando eu era pequeno, eu ainda jogava Play 1. Aí meu pai me levava no Arruda
Aí eu via assim, às vezes o Santa sofrendo, tá perdendo, eu dizia, se fosse eu no videogame, a gente virava esse jogo. Eu Ó, pensava demais, viu? Juro, Arthur, juro. uma das coisas que eu mais fiz na vida, das maiores válvulas de escape de frustração futebolística que eu tive, sempre foi chegar em casa e jogar o campeonato com o time que eu tava torcendo e que tinha me frustrado. Agora essa porra vai ganhar. Aí pegava o Brasil na Copa do Mundo, ou pegava o Sport para jogar uma Série A. Isso, obviamente, nos tempos de Bomba Pet, né? Que tinha o Campeonato Pernambucano inteiro. Aí era sacanagem. Pô, Itacuruba jogando. Sem nem do que vocês estão falando. Fred, eu jogava com o Itacuruba, pô. Valdir Papel, jogando com Valdir Papel, Adriano Chuva, contra o Itacuruba. Era um negócio inacreditável, pô. E com Galvão Bueno narrando. Itacuruba de Sacanagem. Kelson. De Itacuruba de Kelson. Kelson, exatamente. Estive lá. Foi, é verdade. Essa história eu conheço também. É. Mas vamos lá, vamos No seguir. jogo do acesso do Itacuruba, mas isso é um tema para um vídeo restrito. Isso. Fred, você, para além de falar, de elogiar o nosso departamento de arte, tá? Chegou aqui também uma mensagem importante, o Departamento de Artes agradecendo o elogio. Muito bem. Departamento de arte, velho. Você tinha falado de Ron Kennedy, da sua preocupação, né? Não tem muito que a gente avaliar em relação a defesas e etc., mas fica esse foco, uma vez que a característica do time de Marcelo Cabo, essa deficiência no jogo com os pés, né? Talvez até caiba aqui a gente fazer desvirtuar um pouquinho a nossa regra, analisar Ron Kennedy e logo depois Felipe Alves. A gente vai para outro campinho para analisar, porque a questão goleiro ela É a questão maior. do jogo, né? Ela é maior. E ela é a questão do jogo. No final das contas, se a gente fosse fazer aqui uma análise mais dura, se fosse um jogo de campeonato, a abertura ia ser toda diferente. A gente ia dizer que o Santa Cruz perdeu porque continua com problemas no gol. E Arthur, em 2 programas que a gente fez de pré-temporada, 2 vezes Arthur trouxe o debate de que o gol do Santa Cruz É um é um problema. problema. E eu ainda acrescentei que, para mim, Gabriel, goleiro que chegou do Bahia, jovem, não poderia jamais ser o terceiro na hierarquia. Não poderia ser a terceira opção. Porque ele veio para jogar. Nenhum dos dois que está aí é convincente. Para não suficiente. jogar, ele estaria num time que está jogando Série A, Libertadores. Exatamente. Estaria jogando o Campeonato Baiano agora, possivelmente, que vai utilizar o time reserva. Um sub-20, ele poderia participar misturando. Tem que dar uma chance ao que você não conhece. Porque o que você conhece, você sabe que não é suficiente. Agora, o tamanho de Felipe Alves, a importância de Felipe Alves e um contrato que vai até 2029, Inacreditável, velho. um contrato que vai até 2029, tudo isso obriga Marcelo Cabo a colocar o cara em campo. Porque às vezes, colocando em campo, tem um scout de um time do Paraná ou de Curitiba que vai dizer, Felipe Alves onde tá na reserva, eu vou ligar pro Santa Cruz aqui para saber se tem negócio. Porque Eu tô começando a achar, Fred, que é melhor não colocar em campo não, porque cada vez que ele entra em campo desvaloriza. É melhor deixar guardado. Só que aí mora o problema, porque entrou e Falha. deu o gol, né? Então, se a gente considera aqui que é uma disputa direta pela titularidade, Ron Ron Kennedy e Felipe Alves, porque eu vi vários torcedores do Santa defendendo, não depois do jogo, obviamente, que deveria começar com Felipe Alves. Pelo valor investido, para tentar recuperar. Por tudo isso que a gente falou Porque agora. o Ron Kennedy não é a construção de ser o titular de Santa Cruz. Tá? E aí, obviamente... E passou essa segurança, né, Fred, quando teve a oportunidade, para não parecer que é só assim, porque Ron Kennedy não é tão conhecido, mas mesmo quando jogou, ele também não deu em campo essa demonstração de dizer, é o goleiro titular. Ele foi herói ali nos pênaltis Isso. E assim... Pênaltis, enfim, foi herói dos pênaltis. Foi, não. Foi herói dos pênaltis. Sem dúvida. Ponto. Pênalti é pênalti. Então, nessa disputa, é claro que a construção aqui Ron Kennedy foi muito melhor do que Felipe Alves, Ron Kennedy é o titular. Mas para mim o saldo mesmo é preciso que Gabriel jogue e talvez seja preciso trazer um goleiro. Tá? Como vai fazer isso tendo 3 em situações que não são fáceis de dissolver,
tá? É um problema, tá? Para análise do jogo, eu ficaria com um razoável crítico para Rock Kennedy, tá? Um razoável crítico ali na questão da E um da muito mal para insegurança, né? Felipe Alves, né? Duas bolas, pelo menos, em que ele se atrapalhou com os Uhum. pés, poderiam. Uma delas poderia ter gerado. Uma ele deixou passar muito, chegou perto da linha de gol até. Mas ok, aí eu vou tratar como coisas que acontecem uma Acidente. vez. Acidente, era a palavra, para acidente. Mas saída jogando mal com o pé, uma delas chegou a bola na entrada da área. Então eu iria razoável para também não pesar demais, porque não teve falhas nas defesas. Ele teve algumas bolas de ação, tá? E aí, muito mal para Rock Kennedy, para Felipe Alves. Felipe Alves, que deu um gol, né? Concordo 100%, tá, Fred? Inclusive com o que você comentou antes, eu até coloquei no Twitter que, para mim, a consequência desse amistoso tem que ser Gabriel se tornar pelo menos o goleiro reserva do Santos. Não acredito que Gabriel vai ser o goleiro titular do Santos domingo, até porque não faz sentido, né? O Rock Kennedy, por mais que a gente tenha essa crítica aqui da saída de bola, ele não deu motivo para perder a posição. Se você passou a pré-temporada inteira Rock Kennedy sendo seu goleiro titular, ele vai começar a temporada como titular. E Isso aí aí é óbvio. fica mantido o problema Felipe Alves, né? Mas Gabriel precisa pelo menos se Não, tô tornar um concordando, reserva, eu para tô pelo concordando menos com ter. vocês. Não, sim, eu estou só complementando o que eu tinha falado, porque assim, para você trazer Gabriel, para ele ficar abaixo de Felipe Alves, que mais uma vez entrou em campo e fez o que fez, assim, se Gabriel estiver treinando pior do que Felipe Alves, então eu tenho que arrumar destino para Gabriel também, não apenas para Felipe Alves, porque realmente não tem condições. Se ele E estiver Felipe treinando Alves, pior, tem que arrumar destino para ele. E se ele estiver treinando melhor, ele tem que ir embora. Ele tem que dizer, Pelo meu próprio irmão, interesse, né? não vou ficar aqui não. Pelo próprio interesse. e Então vamos Felipe lá. Alves é um problema gigantesco. Eu acho que vale só citar aqui, assim, mais uma vez, a gente falou, mas eu acho que é sempre bom lembrar o absurdo completo que é esse contrato, que para mim, ele briga assim para ser dos piores É, contratos que eu já vi serem feitos em Pernambuco, assim, podemos fazer um proporcionalmente. programa, Os os, piores os contratos piores contratos. Você tá dando uma boa ideia, viu? Porque, exclusivos esse assim, é conteúdo aí. surreal. É inexplicável você dar 5 anos de contrato para um jogador que, quando chegou, tinha 37 anos, vai fazer 38 anos esse ano, Pô. e que você não tem É inacreditável, pô. É inacreditável. 5 anos. No dia que ele foi contratado, Celso, a informação era 3 anos. E eu critiquei os 3 anos, que eu disse, é muito tempo. Sendo 5 anos, aí é uma loucura completa, que a gente não consegue Proporcionalmente, nem talvez arrumar seja o pior. justificativa. É. Mas Exato. a gente vai fazer esse vídeo. Vai ser um vídeo restrito. Esse é bom. Só para os membros aqui do canal. Esse é Esse bom, é um esse é bom bom. vídeo. Bom Esse é um vídeo. bom vídeo. Piores contratações da história do futebol pernambucano. Contratos, né? É. Porque não é só. Porque pior contratação mistura. Tá o cara que certo. chega que é horroroso, É né? isso. Mas não é isso. O cara que Porque o chega. jogador Felipe Alves ser contratado não foi um absurdo. É isso. Era uma contratação interessante, o jogador, olhando só o jogador. Agora, o pacote completo, aí não tem a menor condição. E só um adendo rápido. Tem o lance da falha, o Santa entra um pouco em parafuso, que logo depois o Defensa e Justiça tem uma chance claríssima que a bola vai na trave, e nessa chance na trave, eu achei que Felipe Alves também caiu com um delay grande também nesse lance. Obviamente que o lance da falha, ele é E teve uma mais bola. Eu nem automático, né? achei tão delay, não, viu? A bola da trave. Achei a bola difícil. Não, Mas. era difícil, mas eu achei que, mesmo se ela fosse mais fácil, eu não sei se ele Mas chegaria. teve uma outra bola que acaba indo nas mãos dele, que ele dá uma largadinha e recupera. Ele não faz a defesa. Eu lembro desse lance. Ele Não, faz em 2 tempos, né? Como se fosse 2 tempos. não chegou a ser um 2 tempos. Mas assim, ia errar e corrigiu. Uhum. Foi algo assim. A bola ia escapar. Foi um 2 tempos, um tempo e meio. Porque a bola não chegou a sair mesmo. tanto do controle dele, né? Mas vacilou. Assim, tá me faltando a palavra. Não é vacilou. Titubeou na defesa ali. Então o Felipe Alves vai com muito mal. Vai com muito mal. Até porque, pô, entregou o jogo. Isso. Então muito mal aí, portanto, para Felipe Alves. Aí nesse caso a gente vai voltar, tá? Pro campinho do primeiro tempo. E aí segue nele. E aí não a vou gente inventar segue nele. mais quebras Isso. de regra, não. Muito bem, que você mesmo criou, inclusive. Isso. No primeiro dia, na estreia. Mas vamos lá. Mas foi importante porque, de fato, a posição do goleiro, né, é o lead desse amistoso do Santa. Vamos agora seguir com o sistema defensivo, que você falou que para você é algo que também merece atenção, né, Arthuzito?
Isso, algumas posições em específico, né? Eu acho que aqui, analisando a linha de defesa do Santa, eu achei Pedro Costa um laranjinha. Certo. Achei que ele ficou abaixo. E aqui, assim, eu acho que é bom dizer para o torcedor que a gente está analisando um jogo de amistoso, um contexto. Eu vou seguir muita regra de quem me chamou a atenção positivamente. Eu vou É colocar um pouquinho isso, É para isso, cima. é claro. Quem me isso, é chamou isso. a atenção negativamente, um pouquinho para É baixo. isso. É Vai ser isso. bem nessa linha. Ninguém foi muito Então, eu mal, acho ninguém que. foi muito bem. Exato, exatamente. Então, eu vou colocar Pedro Costa como laranja. Certo. Eurico, eu gostei de Eurico. Eu vou colocar o verdinho. Me chamou a atenção positivamente, principalmente essa questão da saída de bola. Participou Gostei bem. também, Arthur. E Anson, para mim, é sem nota. 20 É, minutos 20 minutos, ali, é. sentiu logo cedo, não vou conseguir avaliar ele. O William Alves, que acabou sendo, na verdade, o jogador que mais atuou na partida, porque foi o único que atuou mais de um tempo. Porque ele entra no primeiro tempo e ele fica todo o segundo tempo. Então, mesmo sendo talvez o jogador mais experiente aí do time, foi quem atuou por mais tempo hoje. Eu achei o William Alves regular, então um amarelo para ele, Sim. nem para cima nem para baixo. E Rodrigues, eu vou colocar o amarelinho, por mais que eu acho que na saída de bola ele ficou devendo, mas ele apareceu em algumas jogadas ofensivamente. Ele foi um lateral que apoiou bem mais, por exemplo, do que os outros laterais que o Santa Cruz teve na partida. E aí já considerando até o segundo tempo nessa análise. Então, por causa disso, eu acho que ele compensa um pouco ali essa saída de bola um pouco mais deficitária e eu fico com um regular para ele. Tá? É. Duas regras aqui, Celso, que a gente tem. É raro a gente fazer um pós-jogo gravado, como a gente está fazendo, e aí, se tivesse um desempate, se fosse ao vivo, a gente Ia abre pra uma enquete live. pro público, né? Oh, aliás, pra enquete. Abre uma enquete pro público. E quando não tem enquete, pesa mais o voto de quem é o setorista do Santa Cruz, que no caso é Arthur. Eu tenho uma análise que é parecida com a dele, mas eu tenderia aí a uma ou duas mudanças, que na verdade seria ou uma inversão, mas na verdade, no final das contas, eu ficaria com Pedro também razoável. Eu tinha visto, né, esses pontos que Arthur criticou, mas eu achei também. Sabe qual é, cara? Quando teve a bola no pé, o Passou cara assim, mas esse confiança. cara. Ele entende, Sim, sabe? isso é verdade. Não tá É verdade, eu perdido. concordo. Porque eu sou muito. Eu tenho. É uma característica minha. Por exemplo, eu acompanho muito mais o esporte e tal, de toda a via crucis ali da Série A, criticando a Tense, criticando a Tense. Quando a Tense pegava a bola, eu disse, meu, esse cara sabe jogar. Então, Pedro Costa ele me deu a sensação de que sabe jogar. Uhum. Inclusive, tecnicamente, talvez a jogada mais bonita da partida foi um banho que ele deu no, 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 No no marcador. marcador, né? E é um cara que sabe jogar. Agora, às vezes, a gente vai ter que ver mais a dinâmica, a repetição, para. Entendo a nota de Arthur, tá? A nota dele prevalece, mas eu talvez ficasse com razoável aí para todo mundo. Só avisando aqui ao nosso A nossa diretor que direção, Eurico foi bem, tá? isso. E o Jansson fica sem nota. Mas aí o branquinho não tá, o sem nota fica sem nota hoje. De fato, sem nota, né? O Tem quadradinho quadrado. branco ainda não Muito foi bem. esquecido aí dessa reestreia, abertura temporada. Pronto. Agora a gente vai Mas pro é um meio bom campo. ponto trazido por você, Sim. viu, Fred? Eu também percebi isso. É um jogador que tem refino técnico, não é aquele cara que é um peladeiro, né? Como a gente costuma dizer. É isso. Acho que vão resolver, pelo que eu tô vendo ali. A direção acho que vai meter um branco ali É, no Jansson. agora. A direção não é de Aí, todo perdida, não é não. toda perdida, não. Agora a Em gente terra vai. De firme, em arte é terra forte. firme, em terra firme. É, tá firme, é? Mas quando entra na água. É. Mas aí Não depois a gente sabe, comenta. não sabe, não sabe Não surfar. surfa nada. Surfar nada, né? Surfa nada. Mas, Vamos lá. Vamos agora, meu querido Arthuzito, para o setor que lhe chamou a atenção também positivamente. Então vamos falar desse meio-campo tricolor. Eu gostei do meio-campo do Santa, tá, Celso? Eu acho que foi o setor que mais funcionou, de fato. Quando o setor do meio-campo entrou na partida, foi quando o Santa conseguiu crescer no jogo. Certo. Em níveis diferentes, é, mas eu acho que talvez eu iria pro Verdinho, pros três, tá? Porque a minha dúvida é se Balotelli também, mas eu acho que Balotelli defensivamente foi importante. Ele tem alguns cortes ali providenciais, ele participou do jogo, mas é aquele, Balotelli, obviamente, ele foi menos presente no campo ofensivo do que Andrei e Patrick Alain. Eu fico meio assim de parecer que eu estou exagerando aqui, mas seguindo aquele segue critério de sozinho que, aí, já larguei. é, seguindo o meu critério de me Já chamaram te a atenção larguei. mais do que os outros, eu vou no bem, tá? Certo. Boa. Mas eu entendi o critério de Arthur. Já É, larguei. Eu entendi é o que critério de jogou, Arthur. não é um jogou bem que jogou bem, é tipo assim,
me chamou um pouquinho a atenção, sabe? Positivamente. Tá acima da média ali do time. Pegando a atuação do Santa como média, eu achei que eles puxaram um pouquinho para cima a atuação do Santa. Largasse, Fred. Larguei. Eu quero Então ver vamos no agora. Vê. ataque. Aqui no ataque só sobrou Quirino, né? Foi. Tirando Quirino, os outros dois não vão contar com essa sua Só, benevolência, de né? forma bem rápida, Celso, Generosidade. eu achei o trio que jogou no meio de campo razoável. Mas entendo, tô com a maioria de que Andrei E- tem um pouco do que eu falei de De Pedro Costa. Entende. É jogador, sabe? Mas eu não vi muita. É porque Andrei foi o nome do jogo, digamos assim, para a torcida do Santa. Foi o mais elogiado, foi o mais comentado. Mas efetivamente ali não teve a jogada, as jogadas. Se fosse um jogo valendo de campeonato, minha avaliação era razoável para os três. Tá? Para os três. E a minha Mas, também, tá, Fred? A minha também seria. mas Porque eu não acho que Andrei com jogou bem. destaque. É isso. É meio que assim, considerando um nível mais baixo, o que eu tô vendo é, esse cara foi um pouquinho. Não, eu entendi. Teve algo positivo? O seu. Veja critério. só, um ponto importante aí. É o Eu acho setor, que foi o setor que funcionou melhor. tá firmado como o time titular, mas eu vou. Quando chegar o segundo campeão, eu vou fazer uma observação de talvez seja onde eu mais discorde de Arthur, tá? Mas a gente vai agora para um ponto em comum, porque eu já vou até falar antes dessa vez, porque Arthur já comentou sobre os três jogadores da frente, né? Ele Isso. já falou durante. Eu achei que Quirino, veja só, a gente vai precisar ver muito mais. Domínio de bola dentro da área, giro, batida, capacidade de finalização. A gente vai precisar ver tudo isso. Mas A movimentação eu gostei. Eu gostei da movimentação. Foi o jogador que primeiro me chamou a atenção no jogo. Foi Quirino. Assim, pela boa saída da área, sabe? Eu gostei. de se colocar à disposição. Eu gostei. São jogadores que pra mim nem chamaram tanta atenção geral assim, mas Arthur destacou os dois positivamente. Eu gostei da forma de jogar de Quirino e da forma de jogar de Eurico. Eu gostei desses dois jogadores. Certo. Então, Quirino bem para Fred E os dois. e bem pra mim também também. e os dois mal. Aí É eu isso? deixo que Arthur trate. Seguindo nesse mesmo critério, eu vou colocar os dois mal. É. Não é que Imaginei. num jogo valendo, talvez não fosse um mal, talvez um Robinho ali fosse um razoável. No que final das participou. contas, essa linha de Arthur tá ótima. Porque no final das contas foram razoáveis. Uhum. Se fosse É. um jogo valendo, também era razoáveis pros dois. Não tinha nada também que É. me incomodou profundamente dos dois, não. Entendi. Mas eu achei eles pouco participativos, sabe? Eu senti falta da participação dos pontas no jogo. Eu acho que o jogo do Santa fluiu Fez menos falta, justamente é. por causa disso. E Então, por isso que precisa eu vou colocar o mal. muito das pontas, né? E não ganharam nenhuma jogada, né? Individual. Exatamente. Nos dois, se fosse na dividida, Robinho foi ligeiramente superior a Renato, na minha opinião. Foi. Mas assim, Quando ligeiramente. você falou jogada, cruzamento de Renato na mão do goleiro, eu falei, porra, meu amigo. Agora, Arthur, A essa mesma coisa, velho. eu não acompanhei, né, o Santa de perto na Série D, mas nos jogos que eu vi, Renato tava mais na dele, né? Hoje teve essa inversão por mais tempo, né? Pra Me ir pra chamou a esquerda, atenção, né? viu, Fred? É. Me chamou a atenção também Renato jogando pela esquerda. O Santa tem um ponto que é. Eu não tô lembrado agora, Matheus Regis, mas eu acho que todos os pontos do Santa, e eu acho que Matheus Regis também, são São destros. destros. São destros. É. Todos. Eu até, quando o Santa estava para contratar um ponta, eu até tinha procurado algumas pessoas, até dentro do Santa, alguns colegas que eu tenho, dizendo assim, rapaz, para mim tem que vir um ponta canhoto, porque você precisa ter essa opção, sabe? Se você for, por exemplo, jogar com um ponta na esquerda, você vai ter que jogar com um ponta na esquerda. Se você não tiver um canhoto, você não vai ter como fazer a jogada de profundidade. Você vai Sim. ficar muito Vai limitado. ser Você vai ter que fazer sempre aquela jogada facão. que puxa para o meio, né? É. Seja para bater, seja fazendo esse tipo de movimento. A não ser que o pensamento aqui seja que Alex Juan, que é o lateral esquerdo, que não atuou hoje, né, só teve dois jogadores do Santa que não atuaram hoje, Alex Juan e Ariel. Alex Juan é muito ofensivo. Ele, inclusive, talvez tenha jogado mais na carreira como ala do que como lateral. Certo. Então, não sei se talvez o pensamento é abrir corredor para deixar Alex Juan subir e fazer essa jogada de profundidade. Mas eu, sinceramente, acho que foi uma questão de conjuntura de mercado. Não encontraram um ponta canhoto, aí tem o destro, vai isso mesmo e é o que a gente conseguiu. Mas foi ok. É. Vamos pro segundo tempo, pro Vamos lá. segundo time, tá? E aí a gente vai ser um pouco mais Dinâmico. rápido e mais dinâmico, tá? Porque até pelo padrão, né, do que foi o jogo,
é tudo muito diferente, né? É mais difícil julgar os jogadores do segundo tempo. Mas eu vou fazer a introdução que eu tinha lançado. Eu gostei de William Júnior. Também gostei. Quando você falou, eu imaginei que você ia falar isso. Eu gostei Eu também. gostei mais de William Júnior do que de Patrick Alain. Era isso esse foi o meu ponto de maior discordância ali. Eu gostei. E o William Júnior jogou no time desmontado, não foi no time titular. E eu gostei de William Júnior. Mais uma vez, porque eu gostei dele na reta final do ano passado, né? Foi dos jogadores que eu gostei de Santa Cruz. Foi um dos jogadores que se Não, destacou, né? porra, por bola parada salvou, né? É. Mas Sim, jogando, eu gosto dele jogando. E para mim, o William Júnior foi o oásis do Santa nesse segundo tempo. Foi, Foi o exatamente. jogador que conseguiu fazer alguma coisa do Santa no segundo exatamente tempo. isso. Foi o William Júnior. Tem uma jogada também de Viniora, que é a jogada do contra-ataque. Sim, Que inclusive chega na finalização de William Júnior no travessão. É essa mesma jogada. Mas tirando isso, foi realmente a única coisa que o Santa teve. Eu gostei também. E eu ia até dizer, Fred, que assim, esse amistoso ele confirmou algumas impressões. Essa posição de meio campo foi uma impressão que eu tinha de que, pô, aqui o Santa saiu ganhando bem. Porque você ganhar a opção de você ter Patrick Alain, William Júnior, e a gente viu isso no segundo tempo, você tem um cara como o William Júnior que claramente era o reserva de um nível mais interessante, sabe? O cara que mais ajudou no ano passado e hoje é reserva na equipe. Me deu aquela tranquilidade de que se Patrick Alain não estiver bem, eu tenho um cara ali no banco, né? Então, foi uma boa notícia e eu concordo com o jogou bem aí para William Júnior, tá? Já emendando nessa análise. Por outro lado, o cara que me desapontou um pouco foi Vitinho. Vitinho era um jogador que a gente ouvia sempre falar que estava chamando a atenção nos treinos, óbvio, é só um amistoso, a gente sempre tem que falar isso, mas eu achei Vitinho muito tímido, participando muito pouco. Então, também aí o Laranjinha para Vitinho, acho que ficou abaixo. Matheus Regis e Gabriel Galhardo, eu vou deixar sem nota, porque saíram depois. Se bem que jogaram até um tempo razoável, mais do que Jansson, né? Mas vou deixar sem nota também, porque são dois jogadores que você vê claramente que estão numa rotação abaixo, não à toa. Eles saíram porque Gabriel Galhardo estava lesionado, basicamente voltou aos treinos recentemente, então por isso que jogou menos tempo. E Matheus Regis é o cara que chegou por último, né? Então vou deixar os dois sem nota aí na avaliação. E seguindo agora a ordem, William Alves a gente já avaliou, né? Não vou avaliar novamente, Isso. ele já foi avaliado no campeão antes. Israel razoável, mas estancou um pouco a sangria, só que a gente fica naquela. Será que é porque também chegou menos por esse lado, né? A equipe do Defensa e Justiça, mas eu achei o Israel também tímido, tá? Não foi aquele Israel que a gente viu se apresentar tanto ao ataque como a gente estava acostumado. Tem a questão da lesão, né? Eu tô curioso para ver o Israel agora voltando da lesão, que foi uma lesão séria que ele teve. E é um Mas eu jogador vou deixar. que a ausência dele foi muito sentida, né? Foi muito sentida. É um jogador que dava um lastro ali pelo lado direito do Santa Cruz, com força, com ocupação de espaço. E realmente, se voltar a jogar naquele nível, mesmo o Pedro Costa tendo mostrado é, conhecimento ali, principalmente com a bola no pé, acho que já é um jogador que está numa prateleira acima. É uma disputa boa, essa Boa. posição aí É, da lateral direita. O Cabeça, jogador da base, a gente sabe, é. mas assim, sofreu muito Me defensivamente. levou um Javai que, pelo amor de Deus, pô. Foi, É no foi. mínimo laranja, só um Javai que levou ali. É laranja para ele, porque Sofreu. ele Falando sério, ele sofreu no jogo. Mas sofreu. é No muito primeiro difícil, lance, pô. É muito É. difícil. é, Não é Pegar fácil. os caras da sombra é bronca, se fosse no sol. e ele pegou um atacante descansado. Eu acho que foi a única mudança que o defensa fez no intervalo. Foi. Foi um atacante que caindo pelo lado dele, e esse atacante entrou bem pelo defensa. É inclusive esse atacante que faz a jogada da bola na trave, inclusive, é um bom jogador do defensa, então ele sofreu bastante É ali. essa a jogada. Exatamente, que ele leva um javai É, assim. é. Ele tem um corte bom, logo no comecinho do segundo tempo, ele tem uns dois cortes ali interessantes, você faz, opa, defensivamente, mas aí depois começa a errar passe besta, tem um É. lance que ele vai um passe para Matheus Regis, a bola vai pela linha lateral, enfim, realmente não foi uma boa atuação do Veja, garoto. se a gente for pensar para além dos goleiros, no jogo todo, tecnicamente, talvez tenha sido o que mostrou mais problemas. Sim, Mas também concordo. esperado, de certa forma, É, né? sim. Matheus Ele é o terceiro Vinícius. da posição, né? É Ele isso, está sendo isso, reserva porque Alex Juan está lesionado, mas na isso. tendência Perfeito. natural ele é o terceiro jogador da posição. Matheus Vinícius, você chegou a analisar? Não, me deu um branco Não, agora. Não, não né? analisei ainda. Eu achei Matheus Vinícius alguns errozinhos que ele costuma ter, excesso de confiança, mas eu acho que ele conseguia corrigir. Então eu vou deixar o razoável aí, mas Matheus Vinícius é o cara que para mim tem que ter muito cuidado com esse excesso de confiança que ele tem. Você percebe que na saída de bola ele às vezes quer inventar mais do que deveria, não faz tanto o básico.
Ele se sente um Eurico sem ter a qualidade que o Eurico tem. E o problema é que ele às vezes se complica com isso. Mas eu acho que no jogo de hoje dá para passar como razoável aí para ele. Eu acho que ele foi na média ali do padrão do que foi o time, não chamou atenção nem para cima nem para baixo. Pedro Favela. E a mesma coisa também. Se a gente for comparar, por exemplo, com o meio-campo do primeiro tempo, eu acho que ele chamou menos atenção, se destacou menos. Normal também, né? A equipe no segundo tempo, como um todo, teve esse tipo de movimento, então razoável para ele, para Pedro Favela. Certo. Fabiel, eu vou deixar sem nota, porque também entrou pouco tempo, mas Viniora, mesmo tendo sido pouco tempo, eu vou colocar um razoável para ele, só para indicar que, por incrível que pareça, o Santa hoje atuou com 5 pontas. O que mais deixou uma impressão levemente positiva foi Viniora pela jogada que ele conseguiu fazer. É uma jogada, é verdade, é uma jogada. Mas ele fez uma jogada que nenhum outro ponta fez. Conseguiu carregar a bola, driblar 2 ou 3 marcadores ali e chamar um contra-ataque. O Santa não conseguiu ter esse tipo de jogada pelas laterais. Por isso que eu coloquei os outros laterais como laranja, né? Porque eles não conseguiram se sobrepor aos adversários. Então, nada demais assim o que Viniora fez, é um recorte pequeno, mas só para ilustrar que chamou mais atenção do que os outros pontos do Santa na partida. Pra gente fechar, Rian. O Rian, eu vou colocar o Rian como um razoável aí, mas por ter passado batido, não chegou a bola, difícil você cobrar também, não teve tanta oportunidade assim. O Santa chegou menos no segundo tempo, então só para não ser injusto com ele, deixar um razoável aí, mas você vê que é um jogador que não vai disputar muita posição com o Quirino, né? Eu até já falei que eu acho que, e a gente trouxe na avaliação, né? Quirino é um jogador interessante, chamou atenção nesse amistoso, mas eu acho que o Santa precisa olhar para a posição de centroavante, porque Ariel já se provou que não Não é um dá pra jogador que o Santa confiar. pode contar, É. não dá para confiar, porque a gente não está falando nem Não do se aspecto coloca à técnico, é disposição, pô. do aspecto físico, É, pô. exatamente. Ele esteve muito mais. Se a gente pegar os jogos que o Santa teve, desde a chegada dele, ele esteve mais fora do jogo por lesão do que disponível para Pois atuar. é. Não Então, se coloca à não dá disposição, para o não dá pra Santa. contar. Não dá pra contar. E hoje, se o Santa perde Quirino, por exemplo, Celso, e agora? É. O que é que vai fazer? Vai jogar com um garoto como o Rian? Então, assim, é uma preocupação que o Santa precisa ter no elenco, essa camisa 9. E só pra gente, por toque mesmo aqui, William Alves coloca amarelinho pra ele, foi a análise, a avaliação A dele análise do, do do primeiro primeiro tempo, tempo, isso. né? Que Isso, já amarelinho. tinha dado no primeiro tempo. Então, ficou faltando só Marcelo Cabo, né? O que a gente achou aí da performance do treinador. É um Veja amarelinho. só. É. Nem para cima, nem para baixo. É o razoável. É É razoável até pra padrão. bem. O time mostrou padrão. Uhum. Trabalho Isso. trabalho ok. Sim. Tudo bem. Então, dessa forma, pessoal, a gente vai chegando ao fim aqui do nosso primeiro telecast da temporada 2006, fechando aí a nossa análise de Santa Cruz 0, Defensa e Justiça 1, nesse amistoso realizado no Santa Cruz, no Arruda de Portões Fechados. Telecast 1/4812, né? Que vai ter jogo esse ano. Vai ser bronca, Vai velho. rolar telecast dos novos clubes que foram aderidos aí, Só o tipo Remo, só o Remo Remo. e O Remo vai, tal. o Só o Remo vai. Remo. Só O o Remo. Remo vai. Vamos, Na vamos. Série A, né? Isso. Campeonato Paraense, a turma Não dá pra é, gente. Ainda não vai tem aquecendo, vai braço. aquecendo. É. Vai analisando, né, o time. Não, a Copinha do Brasil, quando chegar e Sim, tal. sim. Lembrando que o Santa Cruz enfrenta o Decisão na estreia do Pernambucano Tem uma agora. tela, tem uma tela. Olha aí. Ah, Garoto. pai. Então, a sequência, os próximos 3 jogos do Santa Cruz, todos pelo Campeonato Pernambucano. Escudo da porra do Decisão. É bom. O índio ali, né? É. Indígena. Decisão, tá? Na estreia, segunda rodada, enfrenta o Maguari e depois o Vitória das Tabocas. Parte do público que nos acompanha sabe que, ao contrário deste que vos fala, o meu pai, ele é Santa Cruz, né? Uhum. E tem uma história fantástica dele. Pode voltar, Márcio. Não, pode deixar aí essa tela. Tem uma história fantástica dele que é a seguinte. Ele é Santa Cruz e é Santa Cruz, assim, porra, de verdade e tal. Vai pra jogo desde sempre. De sacaneia. Tenta, né? Falhou Mas- aonde, Fred? Falhou aonde? Na escolha do time. quando escolher o time dele. Fred falhou, né? Quer saber onde ele falhou para permitir que Fred não seja Aí, Santa Cruz. Mas deixa isso para outro programa. Mas veio é por causa do escudo decisão. Meu pai fez um leão. Quando era Essa história é jovem, muito boa. ele tatuou um leão no braço. Tatuou um leão no braço. Tá explicado. E aí, seguiu com o leão, né? Depois se incomodou, depois de já muitos anos depois dos 30, se incomodou com o leão
Fez, meu irmão, vou tirar esse leão do meu Aí fez o braço. timbu, cobriu com o timbu. Aí, só que na época em que ele resolveu apagar a tatuagem, a tecnologia ainda era muito falha para isso, né? E na verdade virou uma grande mancha Uhum. no braço dele. Ficou horrível. Aí ele foi pra lá, foi pra cá, pensou assim, vou colocar outra tatuagem. Fez um leão. Pronto. Eu tinha dito pro Fred deixar para explicar o motivo do pai dele ter permitido ele ser exposto em outro programa, mas ele acabou explicando nesse. Tá explicado aí, pessoal. Aí seguiu com o leão mais um tempo. Tá? Seguiu com o leão mais um tempo. Ai, meu Deus. E aí resolveu desfazer o leão de novo. Só que nessa época já tinha o recurso de cobrir a tatuagem muito melhor do que. E aí ele fez uma espécie de um tribal no braço. Só que o leãozinho que ele fazia era uma lapa de um leão. O O tribal tem que ser Leão gigantesco, tem que ser o braço 2008. todo. Leão 2008, né? Não foi Leão Magro 2025, não. Aí fez um tribal. Se irritou com o tribal. Ele fez um índio que vai do ombro até o antebraço. Meu irmão, que trabalho. Isso foi o dia todo. O dia todo o cara tatuando. O cara, não, ninguém aguenta não. 20 horas, 20 horas. Meu amigo. O índio. Ó, tem que dar os parabéns. É lá de Candeias, o tatuador. Depois você pega o nome aí pra Eu gente vou mostrar dar. no próximo programa, no telecast de Santa Cruz de Decisão, eu mostro o índio. Muito bem. Então fica aí a promessa, tá? De Fredão. Se der decisão, eu não vou mostrar o índio, porque aí vão fazer vídeo que eu trouxe o índio, porque o Santa perdeu, não sei o quê. verdade. Bem Só se lembrado. vencer. Muito bem. Mas se não vencer Vença. também, meu amigo, aí é Não problema tem demais, né? resenha que a gente possa trazer. Arena Pelo amor Pernambuco, de campinho fácil de jogar, não venceu decisão. Olha, tu tá vendo. Dessa forma, a gente vai chegando ao fim de mais um programa aqui no 45 Minutos. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário e, se for possível, compartilhe aqui esse nosso programa com alguém que você acha que também pode gostar. E para dar cada vez mais previsibilidade, estabilidade para o nosso projeto, se torna membro aqui do canal. Eu acho que nós fomos o último canal do YouTube brasileiro a abrir a possibilidade. De as pessoas ajudarem como membro. Exatamente. Então façam isso. A gente vai ter conteúdo exclusivo. Não é propaganda Enganosa. enganosa. Não é Vitória Cup. Não é Vitória Cup. Não é os 100 maiores brasileiros que a Muito gente bem. não termina, tá? Vai ter vídeos. Teremos vídeos exclusivos. E uma das ideias já foi trazida aqui. A gente vai fazer esses piores contratos da história do futebol de Pernambuco, né? Do Nordeste é difícil levantar, de Pernambuco. Mas a gente vai conseguindo. Valeu, Artuzito. Valeu, Fred. Esse programa teve a direção de Márcio Souza, edição de Gabriel Costa. O 45 Sem edição, minutos. teve erro nenhum. Nenhum erro, né? O Gabriel pegou, botou a Então, abertura, fez nada, Gabriel. Gabriel devolver o Costa, dia de ele trabalho. é editor do 45 Minutos. E a gente... Rudi Carvalho, nosso coordenador. Aí vamos arrumar umas ediçãozinhas, porque ele precisa trabalhar. Tá numa vidinha. Que pediu a Deus. Muito obrigado a todos e todas. Um forte abraço e até o próximo. Valeu. Tchau, tchau.